Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 19 de julho de 2024, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este promovido e realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. E sempre lembramos as pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, aqueles que quiserem, podem entrar lá no nosso estudo transmitido ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E aqueles que quiserem participar, ou aqueles que quiserem assistir os vídeos anteriores, podem entrar no nosso site lá, www.senhor.org.br. Lá encontrarão links dos estudos anteriores, também como todas as instruções para poderem participar ao vivo. Também lá encontrarão outros estudos da Revista Espírita, e uma gama de material para aquelas pessoas que gostem de estudar a filosofia espírita. Nós estamos agora no ano 2024, nosso estudo 17. E no estudo de hoje nós vamos começar um capítulo novo. Esse capítulo é um pouco longo, nós vamos fazer uma parte no estudo de hoje e terminaremos no próximo estudo. Então, no capítulo, na parte segunda, no capítulo 6, que fala da vida espírita. Então, nesse capítulo, nós vamos ver sobre os espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos, né? Escolha das provas, as relações no além-túmulo, relação de simpatia, de antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordações da existência corpórea, comemoração dos mortos e funerais. Como vocês perceberam aí, é um capítulo bem longo e bastante interessante, né? Que todos nós temos, assim, vamos dizer assim, aquela curiosidade de saber como que é o mundo espírita. Inclusive, ontem, numa confraternização, uma pessoa perguntou para mim, assim, perguntando assim, como eu via o mundo espírita, né? O mundo espírita, né? E nesse capítulo nós vamos falar bem sobre isso, né? Então, a primeira título são Espíritos Errantes. Na questão 223, Kardec pergunta: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lustros entre vós. Aqui já é bem interessante, porque muitas vezes alguns questionamentos, e teve algumas épocas aí, algumas pessoas começam a criar algumas teorias com números fixos, né? A pessoa, às vezes, desencarna e aí, mas não vai desencarnar agora, que não vai poder reencarnar agora, que vai ficar não sei quantos anos, que tem que ficar 10 anos. Olha, algumas teorias aí que as pessoas colocam. Veja que ele coloca aqui, ó. Não tem uma regra, né? Olha, de intervalos mais ou menos longos, mas não tem um tempo, assim, dizer que tem que ficar 6 anos, ficar 10 anos, ficar 15 anos. Você pode supor que aí vai depender muito do grau da evolução e da cidade. E ele coloca, inclusive, que algumas vezes encarna até imediato. Olha, é bem interessante, quando a gente ouvir algumas pessoas falando algumas coisas, a gente saber interpretar isso e até quando dar resposta com as pessoas, né? Que vai depender de muitos outros fatores que nós vamos vendo aqui para frente um pouquinho. E aí, na 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira um novo destino que espera. Esse termo errante também, assim, é para a gente entender já bem aqui, que
aqui, quando nós estamos encarnados, aí depois aqui ele vai colocar, vai detalhar mais isso, mas todos os espíritos que estão no mundo espiritual que necessitam reencarnar ainda, então Kardec coloca como errante, né? Aí não tem a ver um pouco com o grau de evolução, mas quer dizer, se ele necessitar reencarnar ainda, não pode ser que seja melhor, um pouquinho pior que o outro, mas ele é um errante ainda, né? No item A. E aí aquela pergunta, continuando aquela questão 223 lá, né? Quanto pode durar esses intervalos? De novo, ó, desde algumas horas até alguns milhares de séculos, propriamente falando. Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espíritos livres podem efetuar-se com proveito. 225. A erraticidade é por si um sinal da inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espírito errante de todos os graus. Estava comentando agora há pouco, né? A encarnação é um estado transitório, já dissemos. O espírito se acha no estado normal quando liberto da matéria, né? Pode-se dizer, na 226, pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Essa pergunta é bem interessante também, né? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esse se encontra no seu estado definitivo. Aí o Kardec comenta, né? No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purifica. Com relação ao estado que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova reencarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de reencarnação. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores,
esses as conservam, pois ao contrário, pertenceria à primeira ordem. Bem interessante isso, né, gente? 229. Por quê? Deixando a terra, não deixo aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perde esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosferas que os envolvem, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, a morte não torna ninguém santo, né? Então, é bem claro isso, né? Em termos de... Depende das paixões que as pessoas têm, ela não vai perder isso com a morte, não. E na 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofre por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-los. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar, como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, onde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade do que gozam os que habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los, né? Aí tem exemplo de Jesus, né? Que veio no mundo terreno, né? Mundos transitórios, outro título, né? 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim,
há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhe podem servir de habitação temporária, espécies de bivouacs, de campos onde descanse de uma demasiado longa realidade, estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Pergunta A sobre esse tema. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam na ilha, para aí aguardarem que eles refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. 235. Enquanto permanece nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Perguntar sobre esse tema. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Mistério é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de belezas naturais. D. Sendo transitório o estado de semelhante mundo, a Terra pertencerá algum dia ao nome deles? Pertencerá, né? Algum dia ao nome deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Aí o Kardec comenta sobre esses pontos aí, né? Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos da nossa necessidade, das nossas sensações físicas, ali encontraram um refúgio. Quis Deus que,
Mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Olha que pergunta interessante, né, gente? Muita gente acha que nós somos aí os privilegiados, né? Qual então a utilidade dos demais? Telos ia Deus feito unicamente para nos encerrarem à vista? Suposição absurda e incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível, desde que poderemos na existência de todos o que não podem perceber. Que não podemos perceber, né? Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados ao tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema, né? Agora mais um capítulo aqui, que isso aqui é bem interessante, né? Que são as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, os obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Uma palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. 239. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que acham atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. 240. A duração. Os espíritos compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinarem datas ou épocas. E o comentário do Kardec. Os espíritos vivem fora do corpo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles.
242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que lhe te impressionou no curso do teu auxílio, do teu exílio, né? Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se tem apagado da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. O futuro, os espíritos o reconhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas os entrevêm, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o vem, parece-lhes presente, à medida que se aproxima de Deus. Tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Ah, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. 244. Os espíritos vêm a Deus? Só os espíritos superiores veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Ah, quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua sabedoria, soberania e, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita, uma palavra percebe, como por intuição, a proibição de fazê-lo ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afigurem avisos secretos para fazer ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, pode esse receber melhor as advertências divinas. B. Deus transmite diretamente a ordem dos espíritos ou por intermédio de outros espíritos? Ele não lhe vem de, ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. 246. Precisa da luz para ver? Vem por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes,
precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais delimitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Isso é bem interessante também, né, gente? Tudo depende do grau de evolução moral, né? E o Kardec comenta aqui. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em tudo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver construir um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Veja-se, né? Está ficando aqui, obiguidade, questão 92, que nós estudamos lá anteriormente, né? 248. Os espíritos veem as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo, são imperceptíveis para vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Quando o reveste a um corpo material, elas só lhes chegam pelo conduto dos órgãos. Deixando, porém, de estar localizados e em se achando ele na condição de espírito livre. 250. Constituindo elas atributo próprio do espírito, ser-lhe-ás possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. 2251. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? Pergunta, né? A essa harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime.
A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais do mundo que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto que, por assim dizer, apagam as da particularidade. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofrem. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. 254. E a fadiga? A necessidade de repouso experimentam-nas? Não pode sentir a fadiga como entendeis. Conseguintemente, não precisa de descanso corporal como vós, pois que não possui órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tantos menos precisarão de repousar. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Angústias morais que os torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão afetiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procura exprimir a situação em que se acha. Quando se lembra do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que o envolvia, julga o passado algum tempo, que ainda o traz sobre os assuntos. Então, agora no próximo item aqui vai entrar aqui um resumo teórico aí das percepções dos espíritos, né, bastante longo. Então, para não ficar parando no meio do título, nós resolvemos parar por aqui hoje, né? E, e era isso que eu tinha preparado aqui, né? Aí na próxima semana continuaremos mais com as sensações dos espíritos. Então, como sempre fazemos, agora está aberto aí as considerações e os comentários aí, um questionamento, está livre. Quem quiser comentar, falar. Fala, Fabrício. Nossa, dá vontade de falar, é bem rico esse assunto, mas tentar ser bem rápido. Ali na questão 223, né, que fala sobre
de quando volta, né? Os espíritos se reencarnam, né? Rapidamente ou não, me lembrou bastante a leitura da coleção do André Luiz, né? Puxa, aqui enriquece bastante esse assunto, né? Bem abrangente, mas muito especial a do Camilo Botelho e da Ivone do Amaral. Nossa, tem tudo a ver, né? Isso que a gente estudou hoje. E daí, né, nessa questão da 223, né, que se volta rapidamente, aí, o Camilo fala-se que numa situação que volta rapidamente é no suicídio, que às vezes precisa rapidamente, né, terminar a, aquele prazo que ele tinha da reencarnação, que foi interrompido, às vezes precisa voltar rapidamente para o perispírito não sofrer muito tanto, né? Bom, isso era só um comentário. E é, aí também a questão 244, né, que pergunta, os espíritos veem Deus, né? Só para concluir, daí isso me fez lembrar também João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. É bacana, né? É sentimento, né? Você sente a presença de Deus, você percebe ele, né? Porque nós ainda achamos assim que nós temos que ver, né? Ver Deus como fosse um ser, assim, né? Um humano. E só mais uma coisa, Pereira. E daí, nesse que fala, né, da coleção de André Luiz, né, que isso faz a gente lembrar dessas colônias espirituais, né, do André Luiz e da Ivone. Só que com o cuidado de não confundir essas colônias espirituais que faz a gente lembrar esse assunto com o que foi referido aí agora no estudo dos mundos transitórios. Mundos transitórios é uma coisa, colônias espirituais é outra, né? Mas pode confundir, esse estudo leva a confundir. Mas aqui não, aqui deixa bem claro, isso aí diferencia bem claro Sim, o sim, que é o mundo sim. transitório, né? Se você pegar lendo lá, você pode, lendo rapidamente aqui, você pode querer fazer essa comparação, mas ele deixa bem claro que esses lugares são exclusivamente para esses espíritos que estão ali, por exemplo, depois de passarem várias encarnações, às vezes a ver com algumas missões, alguns muitos dolorosos, eles preferem ficar ali se... Ele coloca, inclusive, aqui, quer ver, ó? Eu estou buscando aqui o texto. Mas assim, depois da desencarnação, né, não vai para o mundo transitório, né? Ah, não, não, Vai para não, não. colônias espirituais. E na É, sequência do estudo, parece assim que ele vai para o mundo transitório. Né? Só assim, para a gente ter esse cuidado de não misturar. Né? não, não, aí eu acho que é importante no que você colocou. Não, ele no momento nenhum diz que isso é algum, assim, por exemplo, alguma escolha do livre-arbítrio do espírito que ele passou, assim, olha, precisava ficar um tempo. Não é assim que nós fazemos aqui no mundo terreno, às vezes a pessoa está passando por bastante coisa, eu quero ficar numa ilha, ficar num lugar lá tranquilo por um tempo para me refletir, para me meditar, é mais ou menos parecido com isso, né, numa proporção maior. Fala, puxa, eu prefiro ficar num lugar agora onde eu posso me refazer, né, me refletir sobre tudo isso, né. Então aí que ele vai nesse mundo que é exclusivamente para isso, mas não que você desencarnou, você vai para lá, não é isso que ele coloca no texto, né, vamos deixar bem claro isso, né. É um tipo de uma escolha, de uma necessidade que às vezes o espírito tem de se afastar um pouquinho e ficar nesse mundo, né? Ele não entra muito em detalhe, mas dá para entender bem claramente nesse sentido, assim. É isso aí. Posso fazer um adendo aí sobre isso? Opa, por favor. Tava ouvindo ali o Fabrício falando e eu tava refletindo. Eu adoro as obras do André Luiz, né? Nosso Lar, e aí vai, são que 16 obras, são muitas, eu ainda tô lendo. Mas assim, um ponto que eu queria colocar aqui, quando você colocou sobre o mundo transitório, eu vejo assim que
talvez a ideia dali, que é colocada ali no texto, né? Não é necessariamente dizendo que a gente vai para lá, como vocês bem colocaram, tipo, vai para uma colônia. A gente vai de fato para uma colônia, passa por aquele processo. Alguns encarnam, desencarnam mais rápido, conforme a necessidade e a circunstância que o espírito passa, né? Mas isso aí também não é cabível a nós. Mas a questão é que, às vezes, para a gente entender que nós não somos só isso aqui. O mundo são vários mundos, né? Eu acho que também é um pouco essa ideia que ele quer passar. Nós não somos exclusivos aqui. Existem, tanto que Jesus coloca, né, na casa do meu pai existem várias moradas. Então, pode botar aí centenas, milhares. A gente já viu que falam também sobre os mundos, né, e suas evoluções. Cada mundo tem sua evolução, né? A gente sabe que ele está no processo para passar por uma regeneração, né? Outros mundos já são mais evoluídos, outros inferiores. E a ideia, eu acho que também é esses espíritos visitarem um desses mundos, passarem por essa experiência para pegar também do processo mesmo, né, que a gente passa evolutivo, cada qual com sua escala, né, vamos dizer assim. E o André Luiz, assim, me chamou a atenção nas obras deles lá, eu não lembro agora qual que foi, quando você falou que lembrou, né, na questão 223, que a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo, né? É interessante Não, que. vamos entender. Vamos. Podem. Alguns Pode, podem, né? né? Não, porque que reencarna, aí você está dizendo assim que morreu, Isso. reencarna. Não, ele falou, tanto é que ele fala depois, que pode ser de algumas horas e até séculos. Quer dizer, senão dá a entender, quem talvez está nos assistindo depois vai entender. Uhum. Bom, desencarnou, reencarna novamente. Não é isso. Ah, sim, sim. Podem, Não, não. podem reencarnar, né? Podem, né? Podem reencarnar, né? Eu E acho que, assim, o que acontece ali, né? A alma se reencarna imediatamente após a separação. Quando ele questiona, né? Às vezes, né? isso, Imediatamente acontece, né? isso. Mas assim, no caso assim que a gente acho que ele fala, não lembro agora, não sei se vocês que leram, recordam, que falam de uma experiência assim que logo desprende também. Então a gente é muito rico de obras assim que espíritos psicografam para gente, que mostram um pouco dessa vivência deles, né? Como que é esse processo também, que confirma o que o Kardec botou aqui, né? No livro dos Espíritos, nos estudos, né? Ele relatou confirmando essas histórias. Eu estudei, gosto de ler também as obras de André Luiz, mas eu faço uma crítica muito grande a André Luiz nas obras, no sentido seguinte, que ele não faz nenhuma, vamos dizer assim, ligação com a doutrina espírita. Né? Ele não colocava conforme o codificador colocou lá, ele não faz a referência para fazer esse link. Diferente, por exemplo, você pega as obras do Hermínio Miranda, quando ele coloca lá, ele sempre traz lá no livro dos Espíritos, que os Espíritos falaram, ele não coloca isso. Então, algumas vezes, as pessoas chegam na casa espírita, indica que a pessoa comece a estudar lá o nosso lar. Eu acho errado. Eu acho que depois que você lê tudo isso aqui que nós estamos estudando aqui, se você lê aquelas obras lá, aí sim. Aí ela vai te complementar, que você vai começar a entender da maneira diferente. Senão as pessoas começam a criar algumas interpretações que não batem, porque falta o conhecimento da doutrina espírita. Por exemplo, a gente lendo isso aqui hoje, aí você lendo aquilo lá, ou quem já estudou o livro dos Espíritos, outras obras, aí você começa a entender, né? Então, e ali ele foi um pouco, bastante romanceado, foi colocado da maneira para mostrar o mundo espiritual da maneira mais fácil de ler, né? Mas em termos de estudar para conhecer, teria que ser pelas obras básicas primeiro, para depois você ler aquilo lá e você vai começar a entender do que ele está falando. Porque senão você não entende. Então, se você não entende o que está falando, né? E muitas pessoas caem nesse equívoco de começar a estudar por lá. Eu acho que não deve começar a estudar por lá, deve começar por aqui, né? Para entender, interpretar, né? Porque daí sim fica muito mais fácil. Aí sim complementa, aí você começa a imaginar, saber, você começa a vislumbrar da maneira diferente as coisas. É por isso que é o que a gente está fazendo um pouco aqui, né? Aí, A gente fala, pô, lembrei aqui, então é bem legal, assim, esse processo, né? eu só queria repetir aqui sobre o mundo transitório, que vocês colocaram aqui na 234, vou colocar o que está escrito no texto aqui, né, que ela fala aqui, ó. Há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes,
o Fabrício colocou assim, de você poder interpretar como se nós tivéssemos, que todos tivessem que reencarnar, depois desencarnar e ir lá, né? E aí ele coloca, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhe podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiada longa realidade, estado que é sempre um tanto penoso, né? São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Quer dizer, aquilo que eu falei, é tipo de um, falar, puxa, precisava de um tempo para mim, passei por bastante coisas aí e tal, queria colocar as ideias em lugar, né? Então é por aí. Pode falar, Fábio. Rapidamente, assim, então, mundo transitório, é o próprio termo já meio que explica, né? É uma transição de mundos, né? E as colônias espirituais é uma transição de encarnação. No mesmo mundo. Eu não diria isso, eu diria assim, que esses são lugares onde os espíritos afins vão, né, se aproximam ali para continuar o seu processo evolutivo, né? Quer dizer, não é ali, não é, porque daí, de acordo com a tua grau de evolução, vamos dizer assim, os teus gostos e maneiras, você vai para aquele lugar onde estão os afins, né? As afinidades, grupo de afinidades que você vai indo, e aí forma-se trabalhadores, vão lá para ajudar as outras pessoas, que, né, aquelas que ele coloca ali, né? E senão a gente vai não, porque, inclusive, o termo colônia também ele fica meio estranho, a gente gosta de usar, mas aqui, estudando aqui mesmo, nós estudamos antes, que em qualquer lugar, os espíritos habitam em todo lugar, estão em volta de nós, né? Não existe uma região específica. O espírito pode ficar aqui no mundo terreno, aqui junto com nós, aqui pululam entre nós, né? Então, tem que entender assim também. Mas é claro que existem esses locais onde que espíritos afins, né? De acordo com a sua afinidade, a sua necessidade evolutiva, eles se reúnem ali, né? Onde que estão as pessoas que podem complementar ele, podem ajudar na sua evolução, né? Mais algum questionamento? Bacana, né? Muito bom. Olha aí que estudo, né? A gente sempre tem, nós sempre ficamos com dúvida disso, né? Que olha que a gente estuda, e aí a gente vai, cada vez que a gente vai estudando isso aqui, parece que a gente vai assimilando um pouquinho mais, vai abrindo um pouquinho mais, né? Mas é bem bacana. Tudo certo? Semana que vem continuaremos esse capítulo, aí ele vai fazer o resumo, ele faz o resumo dessas percepções, aí, desses sentimentos aí, né? Então, é bem longo também, inclusive, para terminar esse capítulo. Acredito que mais um estudo, acho que nós conseguimos terminar ele. E aí eu resolvi parar aqui, porque senão eu teria que começar ele aqui, não ia dar tempo de terminar no meio, né? E eu acho que é bom a gente conversar um pouquinho também. Bom, quem faz a nossa oração final, então? Encerramento? Juliana? Pode fazer, Juliana. Você... Faça, Juliana. Para variar um pouquinho. Hoje o Fabrício é o nosso convidado de honra, né? Não, ele teve semana passada também. Então vamos lá, né? Primeiramente, levar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, por trazer todos os esclarecimentos ao nosso espírito e a todos aqueles irmãozinhos que aqui se aproximam em busca de ajuda, de conhecimento. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente junto de todos nós, nos nossos lares, e nos abençoando cada vez mais, para que possamos continuarmos sempre unidos em busca da paz, do amor e do conhecimento. Que assim seja e que todos tenham uma boa noite.